Inicialmente, eu gostaria de saudar a todos e agradecer ao nosso presidente a honra de participar deste evento com um tão seleto grupo. Nós vamos conversar hoje sobre mecanismos de avaliação das publicações científicas e seus reflexos nas avaliações institucionais. Inicialmente, temos que perguntar o que é revista científica. As revistas científicas são publicações periódicas que se dedicam exclusivamente às investigações científicas em diversas áreas do conhecimento. São conteúdos que se relacionam à ciência e às pesquisas científicas e são essenciais para o avanço da ciência e do conhecimento humano, uma vez que fornecem um espaço para a disseminação e discussão de novas ideias, métodos e descobertas. A Associação Brasileira de Normas Técnicas considera os periódicos como um tipo de publicação seriada, definindo-os como uma publicação em fascículo ou volume, geralmente numerado, cronológica e ou sequencialmente, sem um período determinado para deixarem de ser publicadas no formato impresso ou não. Por que é importante publicar em uma revista científica? Além de permitir a divulgação e a discussão das pesquisas desenvolvidas, a publicação em revistas científicas é fundamental para a carreira acadêmica e científica dos pesquisadores. A quantidade e a qualidade das publicações em revistas de prestígio são frequentemente usadas como indicadores de produtividade e relevância na avaliação de pesquisadores e instituições. Com o aparecimento da ciência moderna, ocorreu a necessidade de acelerar a comunicação das experiências, para possibilitar a troca de ideias e críticas com maior velocidade entre os cientistas interessados nos assuntos em foco. Esse contexto contribuiu para o surgimento de um meio de comunicação que rompeu as fronteiras da comunicação oral e da correspondência pessoal, bem mais utilizado que os livros e tratados, o periódico científico. A disseminação e a transferência de informação dentro de uma comunidade científica dependem da rede de comunicação que se estabelece nessa comunidade, ou seja, de como se organiza o fluxo de informações. Os autores seguem as regras metodológicas de produção do conhecimento científico e sua divulgação nos canais reconhecidos, procurando com eles o prestígio e o apoio financeiro. Os editores são os responsáveis pela produção da literatura necessária para a orientação dos leitores de todas as áreas do conhecimento. Nesse processo de transferência, também estão as associações científicas, cuja função é possibilitar a comunicação entre seus participantes, promovendo a disseminação do conhecimento científico e o intercâmbio de informações sobre trabalhos e pesquisas em andamento ou concluídos. A avaliação dos periódicos científicos. O crescimento de títulos de periódicos nas diversas áreas do conhecimento tornou-se uma preocupação dos profissionais que se interessam pela qualidade de informação científica, sejam autores, editores, publicadores, serviços de indexação, centros de documentação, bibliotecas e, especialmente, pesquisadores, usuários da informação. Isto se deve ao fato das sérias críticas que vêm sendo feitas internacionalmente, apontando a falta de critérios de qualidade e para os quais vêm se perdendo esforços, material publicado, recursos financeiros e até prestígio de organizações científicas ou de instituições. Alguns aspectos que dizem respeito a essa crítica, né? A irregularidade na publicação e distribuição da revista, falta de normalização dos artigos científicos e da revista como um todo, falta do corpo editorial e de referees, autoridade da revista, e no panorama nacional acrescentam-se os aspectos de pouca penetração da língua portuguesa no exterior, baixo grau de originalidade e novidade dos artigos científicos.
O Brasil ocupou, em 2021, a 14ª posição mundial em número de artigos científicos publicados, considerando os dados da base de dados da Scopus, e a 13ª posição na base de dados Web for Science. Os conteúdos de ambas as bases passam por curadoria antes de serem indexados, mas Schmidt e Stephen apontam que a WOS é mais exigente com o nível de qualidade do periódico a ser indexado. Analisar a produção científica dos países indexada na WOS e na Scopus deve levar em consideração aspectos como idioma da publicação, área do conhecimento, qualidade dos periódicos que estão indexados em cada uma das bases. Em seu trabalho, Brasil demonstrou que entre os anos de 2013 a 2018, a WOS indexava 41% dos periódicos qualificados, onde os pesquisadores brasileiros publicaram artigos. No entanto, esses artigos representavam menos de 50% do total de artigos publicados no período. Portanto, qualquer análise sobre as publicações científicas deve observar as especificidades descritas anteriormente, principalmente no caso do Brasil, onde grande parte das pesquisas não está indexada nem na WOS nem na Scopus. Vogel mostra que há áreas que utilizam na avaliação da produção científica somente indicadores biométricos, há áreas que consideram a presença dos periódicos em base de dados indexadores e há áreas que privilegiam critérios relativos à qualidade editorial dos periódicos. Em educação, por exemplo, não são utilizados fatores de impacto ou índice H, sendo as áreas da vida e exatas as mais propícias a usarem este tipo de informação. Por outro lado, é importante salientar que existem outras formas de medir o impacto acadêmico das pesquisas que não envolvem as citações tradicionais, assim como há outras formas de comunicação científica entre acadêmicos que não estão necessariamente ligadas diretamente à produção do conhecimento. Essas medidas utilizam menção aos artigos, capturas por meio de Medley, por exemplo, e uso das mídias sociais, como Twitter e Instagram, e mostram diferentes aspectos do impacto da pesquisa. Entretanto, é fundamental valorizar o aprimoramento da avaliação institucional ou individual da qualidade da publicação, considerando as dimensões bibliométricas dos periódicos. Muitas métricas associadas à publicização e ao impacto da pesquisa correlacionam significativamente com a reputação da instituição onde se desenvolvem as atividades de pesquisa, como as universidades. O aumento do impacto da citação pode ser devido a vários fatores, como amplas colaborações, publicação em acesso aberto, em periódicos de alto impacto, riqueza do país em que o estudo foi realizado, ou ter o inglês como idioma oficial do país. Tarman e outros encontraram 3 categorias principais de avaliação das métricas. São eles o artigo, o periódico e o autor. O fato é que a ciência mundial, e em particular a ciência brasileira, também é divulgada em revistas científicas que não estão no mainstream, ou seja, não estão indexadas nas maiores bases de dados, como a Scopus, que é a base utilizada para o ranking da Simago. Mello e outros, ao analisarem a produção científica brasileira de artigos registrada na plataforma Sucupira da CAPES, nos anos de 2018 e 2019, verificaram que 53,44% dos periódicos que publicaram esses artigos não estão indexados na Web of Science. Seguindo os mesmos achados, Brasil nos apresenta uma nova visão da produção científica brasileira entre os anos 2013 e 2018,
também considerando todos os artigos registrados na plataforma Sucupira, e reforça e evidencia de que as áreas do conhecimento se comportam de forma distinta no que diz respeito à publicação de suas pesquisas. Por exemplo, as ciências duras apresentam percentuais maiores de cobertura na Web of Science, ou seja, mais trabalhos publicados em revistas indexadas na referida base, enquanto nas ciências sociais, humanas e afins se verifica o oposto, um percentual baixo dessas publicações. Atualmente, os indicadores mais utilizados para avaliação das revistas científicas no Brasil são o fator de impacto, que mede a qualidade por meio de citações dentro de determinado período de tempo, e o QualiSCAPS, que avalia as revistas científicas por meio de extratos que vão do nível mais baixo, C, ao mais alto, A1. Ou seja, grande parte das revistas científicas tem sido avaliadas quanto ao fator de impacto, que é uma medida peculiar, baseada em base de dados específica, janela de tempo específica, e problemas de mensuração, que são apontados na literatura, são os índices negociados. Avaliação institucional. No Brasil, a maior parte da produção científica é oriunda do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Cerca de 95% dessa produção vem de instituições públicas federais e estaduais, que são financiadas majoritariamente com recursos públicos provenientes dos governos e suas agências de fomento. Para entender o perfil do conhecimento produzido no Brasil, é necessário compreender que essa produção tem papel preponderante no processo de avaliação dos programas de pós-graduação, conduzido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e realizado por meio de consultores qualificados das próprias instituições de ensino e pesquisa que formam o Sistema Nacional de Pós-Graduação. A produção científica também exerce influência nos processos seletivos dos mais diversos programas de pós-graduação, para financiamento da pesquisa pelas agências de fomento federais e fundações de amparo à pesquisa. Em alguns estudos, existe uma preocupação com o que é chamado de produtividade acadêmica e com a pressão exercida pelo processo de avaliação da pós-graduação brasileira. O processo de avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação acontece há mais de 40 anos e vem sendo aprimorado ao longo do tempo, com 3 eixos característicos que ainda permanecem sendo pautados. 1, na meritocracia. 2, na avaliação feita por pares das áreas de conhecimento e no reconhecimento da qualidade. E 3, na associação ao fomento. Assim desenha as políticas de financiamento dos programas, melhor dizendo, de pós-graduação. É essencial entender os mecanismos e os componentes do processo que são avaliados, uma vez que a produção científica dos programas de pós-graduação tem um peso considerável na nota final atribuída ao curso. No entanto, a utilização mais intensiva dos métodos quantitativos para se atribuir notas aos cursos e programas de pós-graduação do Sistema Nacional de Pós-Graduação deve ser revista por estar engessando o desenvolvimento do sistema como um todo. Patros e outros alertam sobre a diversidade das áreas e até mesmo para as diferenças entre cursos de uma mesma área, o que ele chama de vocação do curso. Perceber e captar essas nuances na construção do processo de avaliação pode torná-lo mais condizente com a realidade vivenciada pelos pesquisadores. Além disso, os resultados do processo de avaliação são subsídios para a elaboração e a implementação de políticas públicas que desenvolvam e consolidem o Sistema Nacional de Pós-Graduação, refletindo posteriormente na economia do Brasil. Entretanto, é fundamental valorizar o aprimoramento da avaliação institucional ou individual da qualidade da publicação, considerando as dimensões bibliométricas dos periódicos. O desenvolvimento de avaliação e métricas nacionais de qualidade de pesquisa
com efeitos diretos na liberação de recursos financeiros para a universidade, grupos e indivíduos, tem implicações claras para a economia, gestão de recursos humanos e práticas de pesquisa, além de influenciar onde os acadêmicos publicam e, portanto, o desenvolvimento geral do campo acadêmico. Por isso, a realização de estudos bibliométricos para desenvolver o ranking de liderança acadêmica, influência, periódicos e qualidade de pesquisa tornou-se um dos assuntos mais debatidos na academia. Há preocupação de que a mensuração bibliométrica esteja moldando a escolha de veículos de publicação por pesquisadores, particularmente os mais jovens, e os concentrando em periódicos internacionais revisados por pares. Em todo o mundo, as instituições públicas de pesquisa, incluindo universidades, instituições exclusivamente voltadas à pesquisa, são importantes para o desenvolvimento de uma sociedade baseada no conhecimento, especialmente para o desenvolvimento de soluções sustentáveis e para problemas sociais e ambientais. As necessidades da sociedade devem ser levadas em consideração, mesmo que possam ser percebidas como não importantes para a academia. Portanto, compreender os padrões de publicação é importante não apenas para avaliar os investimentos das atividades de pesquisa, mas também para perceber onde é necessário investir para atender prioridades das agências nacionais. Bom, essas são as referências. Muito obrigada a todos. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos da audiência e ao nosso presidente pela oportunidade. Uma boa tarde a todos.